Este é o Pode Pensar e esta é a série O Balde Pode. Estudo do livro A Técnica Funcional da Lei de Deus. Olá, queridos amigos e amigas do Portal Pensar. Sejam bem-vindos ao 8º episódio da segunda série do Balde Pode, que orbita em torno do livro A Técnica Funcional da Lei de Deus, do professor Pietro Baldi. Hoje, continuaremos estudando o capítulo 6, intitulado As Três Fases do Ciclo da Redenção. E para início das nossas reflexões, eu trouxe uma frase, um pensamento do poeta Jesus Gonçalves. Mas, da cruz de feridas que me deste, libertaste meu ser à luz celeste, onde sublime e fúlgido flamejas. E agora brado enfim de alma robusta. Deus te abençoe, ó dor piedosa e justa. Anjo da redenção, bendito sejas. Ellison, a palavra está contigo, meu amigo. Olá, amigos, pensadores e pensadoras de todo mundo. Eu sou Ellison, aqui de Belo Horizonte. Eu trouxe uma frasezinha também, e ela está no livro A Grande Síntese, de Pietro Baldi. O verdadeiro infinito é bem diferente de tudo o que conheceis. É simplesmente um indefinido ou um incomensurável. Vou chamar agora um colega não muito distante, quase vizinho, querido Sérgio, está com você agora. Oi, meus amigos! Que felicidade mais uma vez reunidos para falarmos dessa obra maravilhosa, Técnica Funcional da Lei de Deus. Mas, olha, o Thales se arrebenta, hein? Já traz logo um poema, né? Mas eu gostaria, aqui de Angra dos Reis, saudar a todos com uma frase do nosso querido professor Baldi mesmo, deste capítulo, o capítulo 6 da Técnica Funcional. E nos diz o querido professor, né? É preciso compreender, tudo que é anti-lei é anti-Deus e anti-vida. E agora eu passo a bola para o meu amigo Felipe, de Niterói. Fala aí, Felipe. Fala, Serginho. Olá, amigos, amigas, pensadores, pensadoras. Com muita alegria que estamos aqui novamente. Como você, Serginho, a frase é também desse livro e eu acho que ela já é até um pontapé aí para a gente começar o nosso episódio. E Pietro Baldi diz assim, nesse próprio capítulo que a gente está estudando: se a primeira fase é de livre plantio das causas, a segunda é da fatal colheita dos efeitos. Então é isso, vamos lá estudar. Mas que show de bola, hein, meu amigo Felipe? O importante, né, queridos amigos e ouvintes, é que se você entrou agora no programa, né, ouvindo, e não ouviu o primeiro capítulo, volte lá, porque você vai entender o assunto que nós vamos começar a discutir. O professor Baldi, na Técnica Funcional da Lei de Deus, né, ele vai nos dando os detalhes como funciona a lei divina e como nós podemos nos mover nessa lei maravilhosa que nos impulsiona para a nossa evolução. Nesse capítulo 6, especificamente, ele já começa falando da nossa personalidade, que é um feixe de forças que nós vamos lançando as trajetórias através dos nossos pensamentos, dos nossos atos, das nossas ações, dos nossos sentimentos. E essas trajetórias fatalmente podem ir contra ou a favor da lei. Ela vai necessariamente colher aquilo que planta. Então ele começa a detalhar e nos fala que o ser que inicia na evolução humana, que a doutrina espírita chama de simples e ignorante, aquele que está saindo, da animalidade, necessariamente, devido à sua primitividade, carrega todo um feixe de forças instintivas, que infelizmente são anti-lei, porque ele aprendeu a evolução
através das lutas, dos instintos da sobrevivência. E aí, conforme ele lança essa trajetória anti-lei, necessariamente ele vai colher a dor. Por isso que o professor divide essa técnica que ele chama de redenção em 3 fases, né? Que sobre o aspecto evolutivo, a primeira fase é da ignorância, onde eu não sei, eu sou simples e ignorante, como diz a doutrina espírita, e aí eu vou, através de tentativas e erros, aprendendo, vou experimentando, que é a segunda fase. E a terceira é o do conhecimento, quando eu já mais experimentado, agora eu sei qual é a direção, porque eu já vivenciei toda uma linha de experiência. No primeiro programa nós falamos bem detalhadamente, né, sobre a personalidade e falamos sobre a primeira fase, né, essa fase da ignorância. Então, dá uma chegada lá que você vai começar a entender o raciocínio, a lógica que é inquestionável do professor Ubaldi. Realmente ele explica detalhadamente isso. E agora nós vamos falar da segunda fase. Não é isso, Thales? É isso mesmo, Sérgio. Então, como você bem contextualizou aí, o ciclo que o Ubaldi nos apresenta, ele é constituído por 3 fases. A primeira fase é essa que você mencionou, que é da ignorância, que naturalmente nos leva a errar. Em seguida vem a segunda fase, que seria a fase da experiência, a experiência curativa por meio da dor. E um terceiro momento, ou terceira fase, seria aquela fase do conhecimento, onde o ser consegue atingir o estado de redenção. Então seria fase 1, ignorância, fase 2, experimentação, fase 3, conhecimento. Ou, de maneira um pouco diferente, fase 1, erro, fase 2, dor, e a fase 3, a fase resolutiva da cura do ser. Capítulo 6 do livro A Técnica Funcional da Lei de Deus, de Pietro Ubaldi. As 3 fases do ciclo da redenção. Nesta segunda fase, tudo tem o caráter de fatalidade, uma vez que é consequência do que foi livremente preparado na primeira fase. Daí advém a importância de nosso comportamento neste primeiro período, porque é nele que se faz o lançamento da trajetória, que depois, automaticamente, continua na mesma direção até a exaustão do impulso recebido. Disso depende o desenvolvimento de todo o ciclo, desde o início definido e irrevogável. Se a primeira fase é a de livre plantio das causas, a segunda fase é a da fatal colheita dos efeitos. Nesta, o fenômeno se acha mais avançado no seu desenvolvimento e começa a dar os seus frutos. Se a primeira fase é a do lançamento da órbita na direção anti-lei, a segunda fase é a do choque com a órbita da lei, e para o indivíduo é a hora da experiência da dor. Sacudido pelo choque, ele entra no hospital para fazer a cura corretiva do erro, até sair dele convalescente para iniciar a terceira fase do tratamento. Por esse exemplo se vê a utilidade dessa segunda fase, que com a negatividade da dor, retificando a negatividade do erro, corrige uma trajetória de enfermidade que tende à morte, com uma outra positiva de saúde que leva à vida. Então, o primeiro momento, a primeira fase da ignorância, a gente esquadrinhou bastante no episódio anterior, né, no episódio 7, e agora no episódio 8 a gente dá sequência aos aprofundamentos em torno das ideias do professor Ubaldi.
Então essa segunda fase, como ele bem pontua, ela vai ser caracterizada por um conjunto de consequências que o ser vai experimentar em virtude das trajetórias anteriormente lançadas. E aí a gente fala de um elemento que muitas vezes é tratado de uma maneira equivocada por nós ou imatura, que é o elemento dor, né? Qual que é a postura do ser humano diante da dor? Qual que é a postura mais saudável que poderíamos ter diante da dor? A postura que nós temos atualmente enquanto coletividade humana diante da dor é uma postura saudável ou é uma postura ainda de quem não entende bem o papel desse elemento? E a gente vai ver que o Baldi fala muito, né, enfatiza muito o valor e a importância que a dor tem nesse nosso processo de redenção. É muito comum a gente escutar ou discutir no contexto do espiritismo, né, que a evolução ela se dá por meio de dois caminhos, que a evolução se dá pelo amor ou a evolução se dá pela dor. Não é? Isso é uma frase que a gente escuta bastante. Mas conforme a gente vai pensando e refletindo sobre as ideias, pensar em evolução sem dor é algo muito, muito difícil, né, na minha particular concepção. Né? A própria estrutura biológica dos seres está preparada para a experiência da dor. Todo ser vivo, todo ser humano, por exemplo, possui um sistema nervoso sensível, que se for submetido a estímulos que podem causar dano a esse organismo, esses estímulos são transmitidos a nós com a ideia de dor, né, com a percepção de dor. Então ela tem um papel de alerta, né, um papel de nos mostrar que algo não está bem, né, algo não está acontecendo de maneira adequada. Então, um pensamento que o professor Baldi levanta ao discutir esses aspectos é se a dor ela seria fatal, se essa segunda fase caracterizada pela dor, ela teria um aspecto de fatalidade inerente a ela? O que vocês acham? Vocês têm algo a acrescentar nesses pensamentos? Ô Thales, você falou a questão da dor e a importância que a gente dá a ela, né? Na primeira mensagem que o Baldi recebe de sua voz, tem um trechinho lá bem interessante que ele comenta a respeito da dor, que é o seguinte: mas não temais a dor, que é a única coisa verdadeiramente grande que possuis. Olha que frase profunda e marcante, né? A única coisa verdadeiramente grande que possuis. Estamos nesse ciclo de redenção. Aqui evidencia a fase que estamos, que é a fase da dor, o momento que a gente vive, e é o que a gente possui de verdadeiramente grande, né? De verdadeiramente precioso. Fazendo menção ao que você acabou de falar, né? A respeito da importância dela, né? Para nossas vidas. Bacana, Elison. Isso que você trouxe está em perfeita consonância com pensamentos do Baldi em A Grande Síntese. Né? Lá na Grande Síntese, no capítulo 81, a gente vai ter uma discussão bastante profunda e interessante sobre a função da dor. Né? O capítulo 81 intitula-se A Função da Dor. E o Baldi escreve, por exemplo, o seguinte: a atitude de vossa mentalidade diante do fenômeno da dor é a de defesa e de rebelião. A ciência fez faiscar em vossas mentes a ilusão de uma possibilidade de paraíso imediato na Terra e desencadeou uma guerra contra a dor. A ciência não compreendeu que a dor tem uma função fundamental de equilíbrio na economia da vida e, como tal, não pode ser eliminada. Ela é íntima função de ordem, função biológica construtiva como excitante de atividades conscientes. E, para concluir o pensamento de Baldi nesse trechinho, o tão criticado estado de alma, de resignação paciente, é uma virtude de adaptação, de resistência e de defesa que os povos modernos estão perdendo. A gente está se tornando frágil demais, né, e não entendendo o papel pedagógico que a dor exerce na nossa existência. Com relação à ideia de fatalidade, que eu havia levantado, se existe um elemento de fatalidade na fase da dor, o Baldi vai dizer que sim, né, que uma vez que a trajetória foi lançada na direção do antissistema, né, foi lançada na direção anti-lei ou anti-vida, como muito bem trouxe o Sérgio,
Se a trajetória for lançada nessa direção, o retorno ou as consequências que daí advirão serão fatais. Mas convém fazer um esclarecimento interessante, né? Sempre há a possibilidade de inserção de novos impulsos uma vez que uma trajetória foi lançada. Jesus vai dizer no Evangelho que não se colhem uvas dos espinheiros, né? Se a gente plantar um espinheiro, a gente vai colher espinhos. Só que para uma planta crescer não basta simplesmente plantá-la, né? A gente planta e cultiva, e cuida, e dá atenção, e rega, e alimenta. Então a gente pode semear uma trajetória de dor, mas a partir dessa semeadura começar a trabalhar no sentido contrário, ou no sentido lei. E ao fazer isso, a gente limita o crescimento dessa planta, digamos assim. E a colheita de dores, então, ela acaba sendo, posso dizer que ela acaba sendo minimizada, não eliminada, porque a necessidade da colheita é fatal, mas ela ganha proporções diferentes. Para ilustrar esse caso, a gente vai trazer a história psicografada por Chico Xavier, pelo espírito Hilário Silva, no livro A Vida Escreve, intitulado O Merecimento. Então, no livro A Vida Escreve, o espírito Hilário Silva, através de Chico Xavier, vai contar a história de Saturnino Pereira. Saturnino Pereira era uma pessoa muito dedicada, muito trabalhadora, amoroso mordomo familiar, companheiro dos humildes, a caridade personificada, né? um bom profissional, um bom colega de trabalho. Todo mundo tinha uma grande estima por ele. E aí, num certo dia de trabalho, ele foi visto com a mão sangrando junto da máquina que ele conduzia. E aí perceberam que Saturnino se feriu nessa máquina e todos foram acolhê-lo, né, para ver o que acontecia. E viram que ele se cortou com um certo nível de gravidade, né, e o sangue escorria demais, tiveram dificuldade de estancar e ele foi prontamente levado para o hospital. Chegando lá, ele passa por uma operação e o cirurgião diz que, felizmente, nosso amigo perderá simplesmente o polegar. Todo o braço direito está ferido, traumatizado, mas será reconstituído brevemente. Mas as pessoas ficam impressionadas com aquilo, né? Nossa, como que um desastre desses acontece com um homem tão bom, né? Saturnino ajuda todos, logo ele vai se tornar uma vítima. De que adianta a religião bem observada? Saturnino é um espírita convicto e leva a sério seu ideal, vive para os outros. Na caridade é um herói. Por que o infausto acontecimento? São os questionamentos de um amigo dele que era materialista, né? E aí a vida passa, né? Os fatos se sucedem ao longo do dia. Saturnino fica triste com o ocorrido e à noite ele vai para a reunião do centro espírita que ele habitualmente frequenta. Uma reunião mediúnica com poucas pessoas, 10 pessoas, e aí aparece um orientador espiritual que fala com ele o seguinte, né, uma revelação importante. Saturnino, meu filho, não se creia desamparado, nem se entregue à tristeza inútil. O pai não deseja o sofrimento dos filhos. Todas as dores decretadas pela justiça divina são aliviadas pela divina misericórdia. Toda vez que nos apresentamos em condições para o desagravo, você hoje demonstra indiscutível abatimento. Entretanto, não há motivo. Quando você se preparava ao mergulho no berço terrestre, programou a excursão presente, excursão de trabalho e de reajuste. Acontece, porém, que formulou uma sentença contra você mesmo. O benfeitor faz uma pausa e prossegue. Há 80 anos, Saturnino, era você poderoso sitiante no litoral brasileiro. E certo dia, porque pobre empregado enfermo não lhe pudesse obedecer às determinações, você, com as próprias mãos, obrigou-o a triturar o braço direito no engenho rústico. Por muito tempo no plano espiritual você andou perturbado, contemplando mentalmente o caldo de cana enrubescido pelo sangue da vítima, cujos gritos lhe ecoavam no coração. Por muito tempo. Por muito tempo. Olha que forte, né? E você implorou a existência humilde em que viesse a perder no trabalho o braço mais útil. Né? Tava no plano dele passar por uma experiência de dor em que ele perderia o seu braço. Mas você, Saturnino, desde a primeira mocidade, ao conhecer a doutrina espírita, tem os pés no caminho do bem aos outros. Você tem trabalhado com esmero no dever. Não estamos aqui para elogiar, porque você continua lutando e lutando.
e o plantio disso ou daquilo só pode ser avaliado em definitivo por ocasião da colheita. Sei, porém, que hoje, por débito legítimo, você perderia todo o braço, mas perdeu só um dedo. Alegra-te, meu amigo. Você está pagando em amor o seu empenho à justiça. E aí Saturnino, fica emocionado com aquela revelação, esquece que ele recebeu a licença de 30 dias de trabalho do médico e no dia seguinte retorna ao trabalho dizendo que foi um acidente leve, que ele podia servir para alguma coisa. E começa a render graças a Deus no seu trabalho. Então olha que interessante, Ele viveu uma experiência de dor necessariamente. Ela só ganhou um caráter de proporção menor em virtude dos novos impulsos que ele lançou na trajetória do seu destino. Nossa, muito legal essa história, emocionante, Como que Deus é misericordioso. A graça divina agindo o tempo todo em nós, desde que a gente siga o caminho do bem, Mas é interessante, Thales, e amigos, que quando a gente pega esse homem recém-saído da primeira fase, entrando na segunda, o Baldi vai falar logo no iniciozinho do texto que se refere a essa segunda fase, que o que normalmente acontece, diferente talvez até do caso do Saturnino, é que aquele triunfo que ele obteve numa vida passada através dos enganos da vida, vamos dizer assim, para a gente exemplificar a questão, de repente, de um roubo em que a pessoa se viu bem-sucedida, um assassinato em que ela se viu com razão, enfim, são vários exemplos que a gente pode dar. A pessoa, depois desse pretenso triunfo, ela se vê como se fosse assim, dentro de uma bola de neve, onde aquele impulso ele vai só crescendo, tomando dimensões cada vez maior, porque, como o Baldi vai trazer até lá na grande síntese, a questão do hábito adquirido, que através das inúmeras repetições, aquele ato, aquela atitude, aquele pensamento, enfim, vai se tornando um hábito. E aí ele tende a percorrer um caminho longo nesse sentido negativo. Só que aí acontece que quanto mais ele desce, quanto mais ele aumenta, vamos dizer assim, o peso dessa órbita lançada, mais forte vai ser a batida que ele vai ter no muro da lei, como o Baldi fala, em várias obras, na lei de Deus, na técnica função da lei de Deus. Mais forte vai ser a batida, nessa lei que é inamovível, a lei de Deus como centro, não o centro espacial, mas o centro espiritual de todas as coisas. O ser vai bater tão mais forte quanto mais forte for esse impulso. Então, é como o Baldi fala, vai ser um choque fatal. E aí entra no que você estava falando da fatalidade, ou seja, a dor vai advir para cima desse indivíduo, quer ele queira, quer não, porque a trajetória foi lançada, o movimento se deu, e desceu cada vez mais rápido essa ladeira, aumentando cada vez mais essa bola de neve, até o ponto em que aquilo se torna, vamos dizer assim, insuportável, e ele bate contra o muro da lei. E aí a dor vem e não tem jeito, É preciso sofrer essas consequências como forma de aprendizado, não como forma de vingança ou qualquer outra coisa de Deus, como a gente vai ver até mais para frente. Mas eu vou passar a palavra para o Sérgio, que eu tenho certeza que ele tem algo a comentar sobre isso. Sim, meu amigo. Eu acho fantástico esse raciocínio do professor Baldi e também totalmente plausível. A gente vê no dia a dia essas interações acontecendo, Então não fica só no campo do pensamento e da filosofia. A gente mesmo na nossa própria vida experimenta. Nós fazemos alguma coisa errada, colhemos a consequência, aprendemos. A gente vê isso no campo da prática mesmo, da vivência
diária. E o que eu gostaria assim, de complementar é que o professor Ubaldi, geralmente, ele descreve esse ciclo de 3 fases, né, em 3 vidas, 3 encarnações diferentes, né? Então a gente vê, como o Felipe muito bem exemplificou, um assassino que através de um latrocínio matou sua vítima e roubou todo o seu dinheiro, conseguiu ficar incólume daquele crime, ele conseguiu não deixar pistas, provas que ele era o assassino. Então, nessa primeira experiência que ele está passando por isso, Felipe descreveu de forma muito bem, né? Ele termina fixando que é bom, né, agir com violência, que vale a pena o crime. Por quê? Porque ele fez uma vez, deu certo, ele vai tentando e fazendo novamente. Então ele cria esse hábito mental, nesse nível de consciência, que esse é o jeito de ser feliz, de conquistar as coisas. E aí o professor Ubaldi diz que é um engano, porque ele não consegue divisar o futuro, as consequências que ele vai colher, e que geralmente ocorre em uma outra vida, né? Então aí sim, numa outra vida, também devido à lei de sintonia, porque quando nós vibramos num determinável nível mental, a gente vai se aproximar daqueles que pensam como nós, né? Que também são assassinos, que também são violentos. E nesse ponto, aí eu consigo encontrar alguém que vai fazer com que eu prove daquele veneno que eu destilei, né? Aí passa eu ser a vítima. E vem aí as consequências do que eu vou pagar e vou experimentar através do roubo que eu pratiquei, do assassinato, das dores, daquilo que eu semeei, né? Então geralmente é assim. O exemplo que o Tales mostrou, isso o professor Ubaldi também nos explica. Ele disse que é uma regra geral, mas não é obrigatória. Nós também podemos vivenciar as fases numa única vida só. Na mesma vida, fazer errado, já experimentar a consequência, se arrepender e modificar, ou em várias vidas. Então, ele dá uma regra, né, que são essas 3 fases. Primeiro do erro, depois a consequência do erro, onde eu experimento que errei, e depois eu vou fazer, na terceira fase, a correção. Agora eu aprendi. Agora o meu ato já não vai ser anti-lei, vai ser a favor da lei. E aí eu vou fixar o hábito correto, né? Que são as 3 fases que, mais pormenorizado, nós vamos falar adiante. Agora, só para encerrar o meu raciocínio, eu gostaria de dizer e deixar isso bem claro, que o professor Ubaldi, né, não diz que é Deus que nos castiga. A lei, ela tem uma ordem evolutiva. Ela nos leva para o quê? Para o amor, para a harmonia, para que a gente se integre. Ele vai levando do caos para a ordem. Então, quem vai infligir a dor sou eu mesmo, através do lançamento da trajetória errada. Como o Felipe também colocou muito bem, eu vou me arrebentar contra o muro da lei. Mas a culpa não é de Deus, não é da lei. A lei está fazendo o papel dela, me levando para que eu tenha a verdadeira felicidade, para que eu construa em mim mesmo os hábitos e as trajetórias melhores, que vão me colocar em integração com Deus, vão me colocar de volta no sistema. Então isso é o que eu gostaria de deixar claro, porque senão a pessoa pode pensar que o Ubaldi defende um Deus que fala da dor, que quer castigar. Não, isso é um processo natural, e Tales abordou isso muito bem, trazendo um poema belíssimo, não é, que nós infligimos a nós mesmos essa dor, e a gente não pode olhar essa dor como uma coisa ruim, né, como uma coisa de desespero. Não, eu fiz, eu estou pagando, é uma consequência, eu tenho que encarar ela como um aprendizado, saber que depois disso vai passar, eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou sair mais rico dessa experiência, e assim a gente continua a nossa caminhada. Por isso que eu acho sempre o Ubaldi muito consolador. Falar da dor não é falar só de tristeza, é falar da nossa melhora, da nossa evolução. E é isso que eu gostaria de comentar, meus amigos. Sérgio, Tales, nós somos senhores da nossa trajetória, né?
Tudo que ocorre com a gente, né, foi proposto por nós. Isso individualmente, a gente sofre as consequências das causas que a gente planta. E uma coisa interessante desse exemplo que o Thales trouxe pra gente é a possibilidade de mudança. Perceba que nosso irmão aí, né, ao perder um dedo, ele fez um movimento já de melhora, já buscando um lançamento novo em sua trajetória. Ele veio para a Terra programado a sofrer uma consequência que ele plantou em uma outra vida, mas aqui nesse momento, antes de acontecer o término dessa trajetória plantada, ele plantou uma trajetória nova, e essa trajetória nova entrou em balanço com a anterior e houve uma quebra de saldo, ao ponto dele passar pela experiência de uma perda, mas com consequências diminuídas, que é a perda só apenas do dedão, né? Não da mão, do braço inteiro. E isso é fantástico, porque isso demonstra o quanto que a divindade, né? A espiritualidade, o plano espiritual, a vida, né? Como um todo, ela quer o nosso bem. Ela quer que a criatura aprenda a fazer os movimentos corretos. Ela quer que a criatura alcance a felicidade. A dor, ela é uma consequência para ter um reequilíbrio, né? A gente que causa o desequilíbrio. E a dor é a consequência para voltar ao equilíbrio anterior. E ela é proporcional ao erro. Quanto maior o erro, maior vai ser a dor, para trazer o equilíbrio novamente. E esse exemplo do Thales é fantástico, né? É muito elucidativo e mostra o quanto que a gente está aí à mercê desse ciclo, né, que a gente está estudando na vida. Ô Ellison, o interessante, né, vendo a sua reflexão, que o Baldi, ele coloca um exemplo muito interessante nesse capítulo, né, uma história, uma parábola, né, ele compara o mundo como se fosse um laboratório de química. Então a gente no primeiro momento não sabe misturar os elementos químicos. Então às vezes eu misturo errado, causo explosão, causo dano, né? Até que eu vou ganhando experiência e vou começando, né, a saber as proporções, o ácido, o que é que eu posso misturar com a base, qual é a proporção, e vou começando a ter experiência e começando a lidar melhor, né? Eu achei muito interessante essa parábola. O que é que você acha, meu amigo? Ah, fantástico, né? Às vezes a gente produz umas coisas lá que explode, né? Sem querer, né? Experimentando lá, gera uma dor pela ignorância, e aí a gente ganha o conhecimento a respeito daquilo. Ó, se misturar isso com isso vai explodir, então não vou mais fazer esse tipo de mistura porque é ruim, né? É exatamente isso que o Sérgio comentou e o exemplo que o Baldi coloca, né? Da experiência química, né? Da mistura de substâncias e tudo mais. É bem elucidativo. Agora, Thales, você fez uma menção aí na sua fala do livro Grande Síntese, capítulo 81, A Função da Dor. Lá tem uma passagem interessantíssima falando a respeito de 3 gritos de dores do Calvário no momento da crucificação de Jesus. Você lembra desses três gritos, né? 3 gritos diferentes de dores? Sim, exatamente. Fala aí pra gente. Uai, nós temos o grito lá, Jesus, o santo, evidenciando o santo, né? Nós temos os 2 ladrões lá. Um conversa com Jesus a respeito, né? Sobre o arrependimento. E aí ele solta um grito de dor diferente, com esperança de arrependimento. E aí a gente faz uma interpretação aí já de um patamar um pouco menor em relação a Jesus, que seria um tipo evoluído que o Baldi usa muito, que é a questão da astúcia, né, do astuto. E o outro que é o ladrão que solta um grito de dor de forma pejorativa, reclamando, conjurando o que é injusto. E, infelizmente, é uma consequência diferente do outro que se arrependeu e se sentiu justo, né, naquela posição que ele estava passando ali junto com Jesus. Os 3 níveis evolutivos aí que o Baldi evidencia, o selvagem, o astuto e o santo. E a gente vê exatamente a representação desses 3 gritos de dores lá no Calvário. Exatamente, Ellison, né? O Baldi escreve assim lá nesse capítulo: dizei-me como sabeis sofrer e vos direi quem sois. Cada um sofre diferentemente, de acordo com seu nível. Uns
amaldiçoando, no caso do primeiro ladrão, né? Outros resgatando, o segundo. Outros abençoando e criando, o Cristo. Das 3 cruzes iguais sobre o Gólgota, partiram 3 gritos diferentes. Bacana, né? E o Balde faz uma releitura daquela passagem que a gente conhece. Dize-me com quem andas, que eu te direi quem és. Ele diz, dize-me como sabeis sofrer, e vos direi quem sois. Qual que é a nossa postura diante da professora dor? Isso vai dizer da nossa real intimidade. Quisera a gente, né, sofrer pacientemente as consequências, né, das nossas culpas, né? Das nossas semeaduras. E manter em estado de harmonia com a lei, né, evitando nova violação. Então fica uma dica aí para os amigos ouvintes e para nós próprios também, que é de analisar aonde que está a sua dor, porque ali com certeza está o erro do passado, né? Sim. Agora, amigos, o que eu achei muito interessante nesse capítulo, né, e principalmente nessa fase que o Balde analisa assim muito detalhadamente, é que ele comprovando, né, o que ele já disse em outras obras, na grande síntese principalmente, né, a lei sempre é econômica, né? A lei vai ensinar da forma mais rápida, da forma mais tranquila, da forma mais simples possível para você sempre caminhar para a evolução. E o que é que ela faz com isso? Quando você está nessa segunda fase de experimentar a expiação para você aprender, não é? Você realmente resgatar o seu erro, vai aproximar de você aquele que está na primeira fase, que é justamente de cometer o erro, né? Então ele aproxima aquele que está na fase ainda agressiva, que vai cometer o erro, daquele que precisa experimentar a agressão para poder aprender com essa dor, com essa experiência. E aí eu me peguei refletindo como o Evangelho de Jesus é maravilhoso, porque com essa reflexão de Ubaldi a gente consegue entender quando o mestre diz para a gente amar nossos inimigos. Porque Ubaldi diz, olha, não encare aquele que está lhe agredindo como um inimigo. Muitas vezes ele é um instrumento da lei. Ele vem, está lhe dando uma lição, mas no tempo dele, no tempo certo, ele também vai resgatar o seu débito. Não cabe a você fazer a justiça. A justiça é de Deus. E a gente vê isso no Antigo Testamento, né? Que quem deve fazer a justiça é Yahvé. A Yahvé pertence à vingança e pertence à justiça, não é? Você deve amontoar pedras sobre a cabeça do seu inimigo, perdoando-lhe. Isso tudo já tem em Deuteronômio, no Antigo Testamento, vários exemplos assim, e é coroado com Jesus falando para a gente amar os nossos inimigos, porque na realidade ele está nos dando uma oportunidade de resgate, a gente está aprendendo a lição. Agora, se eu não aceito o resgate e me volto contra o inimigo, eu estou o quê? Continuando a minha trajetória negativa. Eu não estou resgatando e modificando a minha trajetória. Então, eu achei essa parte assim fantástica e me lembrou demais as antigas escrituras, Jesus, todo esse conhecimento. O Balde, ele vai detalhando e explicando com profundidade, não é? Abrindo os nossos olhos e sentimentos e coração para essas palavras tão antigas e que às vezes a gente não compreendia direito. Maravilha, Sérgio. É importantíssimo essas ideias que você trouxe pra gente, que o Balde vai desenvolver isso muito bem nesse capítulo da técnica funcional da lei de Deus, quando ele diz que nas diversas fases do mesmo ciclo, todos trabalham para o mesmo fim, né? Aquele que está na primeira fase cometendo erros e causando dor a alguém, esse alguém que vai ser alvo dessas semeaduras dolorosas, vai ser alguém que está na segunda fase, precisando receber essa escola da dor. Ele diz assim, aparentemente os dois tipos do primeiro ciclo e da primeira fase e da segunda fase são inimigos, porque um inflige dano e outro recebe, mas na realidade eles fraternalmente colaboram para o bem comum. Porque os da primeira fase experimentam através do erro, enquanto os da segunda seguem o caminho da redenção. O Balde chega a falar que eles
eles colaboram entre si fraternalmente para o bem comum. Ainda que não percebam isso e achem que são verdadeiros inimigos. Mas na frente ele vai usar uma expressão parecida. Quer ver? Aqueles da primeira fase pensam que fazendo mal aos outros podem ter vantagem própria. Na verdade, fazem-lhe bem, devendo depois pagar o mal que praticam. Com isso, os inimigos vivem abraçados, ajudando-se mutuamente no trabalho da evolução. O resultado de todo esse trabalho não é negativo e destrutivo, como quereriam os cidadãos do antissistema, mas positivo e construtivo, como deseja a lei. Ficando livres para fazer o mal, faça o bem. Maravilha, né? Então, por mais que a gente queira complicar as coisas diante da lei, a lei encontra a maneira de utilizar a nossa inferioridade para trabalhar o processo de evolução. É isso aí, amai os vossos inimigos. Exatamente, né? E o Balde cita o Sermão do Monte também no seguinte trecho: abençoados os que choram, porque serão consolados. Abençoados os que sofrem, alegrai-vos e exultai, porque grande é a vossa recompensa. É interessante, né, amigos, que a gente vive tão mergulhado no antissistema, com um pensamento tão aprofundado nesse sentido anti-lei, que isso nos soa até de forma estranha, né? Sim, verdade. O que a cartilha do mundo manda é o quê? Reage àquele que te ofende, né? Enquanto que a lei de Deus, através dos ensinamentos de Jesus, né, de tantos outros mestres aí que passaram pelo nosso planeta, e com Pietro Baldi não foi diferente, nos manda ao contrário, né? É realmente o antissistema, né? Todo o pensamento daqui é o oposto do pensamento divino. Verdade. De vez em quando eu brinco com as pessoas falando isso e chega a ser engraçado porque as pessoas reagem de uma forma assim, né? A pessoa vem e me fala, um amigo, né? Alguém que eu tenha mais intimidade, olha, eu fui assaltado e coisa e tal. Eu falo, poxa, dê graças a Deus que você foi assaltado e não foi assaltante. Porque o assaltante está se complicando com a lei, você está se livrando. E aí as pessoas ficam assim, né, embaraçadas, sem saber o que dizer, às vezes até com um pouco de raiva. Como assim, né? Dá graças a Deus que eu fui assaltado. Que papo é esse? Mas é isso, né? Então, qualquer situação que a gente considere negativa, vamos dizer assim, né? Não sei se essa é a melhor palavra, na nossa vida, na verdade elas vêm nos tirando, vamos dizer assim, um peso de cima, se a gente souber aproveitá-lo, como o Serginho e os outros amigos bem falaram. Se a gente souber aproveitar isso pode nos impulsionar, né? As dores da vida, os acontecimentos que a gente considera como ser assaltado, né? Ou como qualquer outro acontecimento do tipo uma doença mesmo, grave, estão aí para nos ensinar a resignação, a paciência, né? E ao mesmo tempo, então vamos dizer assim, lapidando o nosso ser no sentido evolutivo. Bacana, Luiz. E como é importante a gente aprender a educar esse nosso olhar, né? Esse nosso olhar viciado de interpretar equivocadamente os processos, como que a gente precisa amadurecer realmente o nosso olhar para o entendimento mais profundo das realidades da vida maior. O Baldi escreve, para mostrando como que a gente tem que mudar o nosso olhar, ele escreve o seguinte, uma pequena frase: logo, de um inimigo que nos faz sofrer, se pode fazer um amigo que nos faz subir. Né? Então aquele que se faz um inimigo nosso, que nos faz um mal, no fundo está realizando o papel de um benfeitor, por mais estranho que isso possa parecer para nós. Fantástico, né, meus amigos? Eu acho muito bom essas reflexões. E assim, no final dessa segunda fase, ele também conta outra história, né? Outra parábola. A parábola dos dois ciclistas. Alguém quer comentar rapidamente como é que ele fala dos ciclistas? Primeiro nós vamos escutar essa história na voz da nossa amiga Adriana, direto da Itália.
Para melhor compreender as relações entre a primeira e a segunda fase, vejamos um exemplo. Imaginemos dois indivíduos que chamaremos o homem da primeira e o da segunda fase, no sentido de que o primeiro vive no primeiro período do ciclo, o do erro, o segundo vive no segundo período, o da correção, na dor. Há dois caminhos, um que desce, involução, e outro que sobe, evolução. O primeiro homem é esperto, sabe viver, escolheu o caminho cômodo, por ele vai sem fadiga, livre em sua bicicleta, cantando despreocupado, feliz por ter descoberto a vida fácil. Basta somente um pouco de astúcia, convencido da própria inteligência, porque fez tal descoberta. O segundo homem não é ladino, é honesto, escolheu o caminho íngreme que sobe, cheio de pedras agudas, por ele vai subindo com esforço, empurrando a sua bicicleta, quando não é forçado a carregá-la sobre os ombros. Caminha pensativo, escavando a própria alma, ocupado com um profundo trabalho de introspecção, a fim de compreender o sentido e o valor da vida difícil, a sua função redentora e suas metas longínquas. Ele não é mais tão ingênuo a ponto de se crer inteligente só pelo fato de ser astuto, porque experimentou as consequências do deixar-se enganar pelo orgulho. O primeiro homem, muito contente consigo mesmo, vai correndo sem cansaço pela descida sem freios. No fim do caminho, há uma curva, mas ele não se preocupa em saber o que há depois. Tudo é tão fácil e belo. A estrada é particular e impedida ao trânsito após a curva. A bicicleta é jogada fora. Quem importa? Sabe o que faz, é ladino. Na sua inconsciência, plenamente satisfeita consigo mesma, olha com compaixão o segundo, cansado na subida, e pensa: como é possível ser tão estúpido para escolher um caminho tão incômodo, quando se pode tomar este outro tão belo que eu escolhi? Tem vontade de gritar, muda de caminho, tolo, que não sabe viver. Por sua vez, o segundo homem olha o primeiro que o julga e pensa: coitado, com seu modo de agir, está destinado a espatifar-se. Adverti-lo é inútil, porque está convencido de ser o sábio e o outro o idiota, uma vez que o sucesso imediato lhe dá razão. Nos lados do caminho estão os pregadores, moralistas que o advertem do perigo, mas ele é astuto e não se deixa enganar. Enfim, a lei vai ensiná-lo a aprender com a própria experiência e não com a alheia, quebrando a própria cabeça e não vendo a cabeça partida dos outros. Não seria justo que um simples aviso permitisse ao culpado desviar-se e parar a tempo. Ao contrário, uma trajetória, uma vez lançada, deve ser percorrida até o fim. O segundo homem, por sua vez, continua a pensar: é inútil avisá-lo. Esta é a linha traçada pela lei e não posso mudá-la. Se ele não se espatifar na curva, como já aconteceu outrora comigo para aprender, jamais compreenderá e se decidirá pela via correta segundo a lei, deixando o caminho do erro. Deixemo-lo, pois, nas mãos de Deus. É necessário experimentar para crer. O Baldi coloca aí, né, os dois ciclistas com trajetórias um pouco diferentes. É só um detalhe aqui interessante.
Teve uma época na vida de Ubaldi que ele fazia exatamente isso aí, ó. Pegava a bicicleta, saía de onde ele lecionava, né, que ele era professor de inglês, e ia até sua casa, onde sua família residia, de bicicleta. Quando a gente lê esse capítulo aqui e vê o exemplo da bicicleta, eu vejo ele fazendo esse processo aí, né, andando de bicicleta aí. Mas é só um detalhezinho, né? Adriano, então, como leu pra gente aí, a questão dos dois ciclistas, um tomando uma postura mais audaciosa, caminhando em descida a um muro, né? Como o Luiz evidenciou, esse muro da lei, e o outro ciclista tomando a postura inversa, fazendo um caminho mais trabalhoso, de subida, né? Empurrando a bicicleta, talvez, trazendo essa imagem aí. E esse segundo ciclista que está empurrando, ele sabe o resultado do primeiro. Ele já fez o processo também de descida, né, e de se machucar no final do processo, da trajetória no muro da lei. E ele sente o desejo de comentar, né, com o primeiro ciclista, de que aquilo que ele está fazendo não vai levar a um sucesso satisfatório, né, não vai levar a felicidade. O ideal é parar ali naquele momento e retomar o caminho inverso. Mas, infelizmente, o primeiro ciclista está embevecido, né, de uma ilusão, de uma alegre ilusão, né, e achando que está fazendo o caminho errado. E esse exemplo corrobora tudo que a gente está falando aqui, né, da questão da lei, se é econômico, igual o Sérgio colocou. Coloca dois seres em processos inversos, mas que eles troquem a experiência um do outro para que ocorra uma sensibilização de ambos. Ocorra uma confirmação de que o processo que o segundo ciclista de subida, né, está fazendo está certo, e ocorra também uma sensibilização de que existe uma outra possibilidade a ser feita para o primeiro ciclista, que aquele que está fazendo não é a única e talvez possa ser não a certa. E um ponto que ele enfatiza bem e que me chama muita atenção é que o segundo ciclista, né, o que escolheu o caminho de subida e de ascensão, ele sabe que por mais que ele tente alertar o primeiro ciclista das consequências nefastas, né, e dolorosas que ele vai enfrentar na sua descida desenfreada e sem cuidado, por mais que ele tente alertar esse primeiro ciclista em descida, ele não vai conseguir porque ele está convencido, como você disse, de que ele está seguindo um caminho bom, né, um caminho que vai trazer para ele benefícios de certa maneira. Ubaldi chega a falar ainda nesse capítulo que é importante estabelecer-se um novo tipo de conexão na mente do ser. E essa conexão ela só se dá através da experiência. Que no primeiro momento existe a conexão entre o erro e a vantagem própria. Eu sigo um caminho de facilidades e aquilo parece trazer um benefício no primeiro momento, na primeira fase. Mas quando eu chego na segunda fase, eu vejo que a conexão passa a ser entre erro e dano próprio. Os erros cometidos eles vão trazer danos necessariamente, porque eles precisam estar presentes para nos reorientar em nosso caminho. O Ubaldi, essa conexão ele chama no início, né, de erro, abuso, alegria. Depois, na segunda conexão, erro, abuso, dor. E na terceira, ordem, dever, felicidade. Fazendo o ciclo todo, começando do erro até chegar na felicidade. Isso é interessante, né? Eu fiquei pensando muito nisso também, Thales, quando ele fala que é inútil avisar a esse ciclista que está descendo, porque ele já está vamos dizer assim, ele começou a trajetória, né? Como a gente comentou logo no início do estudo de hoje. E eu tenho refletido muito sobre isso, como que na verdade tudo que a gente faz, até que a própria experiência do Portal Pensar em levar os podcasts e levar a mensagem de Ubaldi, ela só encontra ressonância nos corações e nas mentes que estão realmente abertas para isso. Por isso que essa ideia de tentar convencer alguém a mudar ou qualquer outra coisa do tipo, isso acontece muito em várias religiões, o movimento espírita não está fora disso, como uma ideia salvadora, né? Eu vou lá, vou fazer uma palestra, ou eu vou lançar um livro, ou eu vou lançar um podcast, enfim, qualquer atitude que eu vou ter, eu vou salvar as pessoas pelo mundo afora. Essa é uma ideia que eu tenho refletido, porque na verdade, através disso tudo que o Ubaldi falou, claro que isso tudo são estopins, né, que vão startar para que a gente tenha uma mudança de postura. Mas na verdade a mudança real ela só acontece na própria experimentação da vida, ou seja, só através de mim mesmo.
né? Eu vou passar por esse processo de ignorância, eu vou errar, esse erro vai me trazer uma dor, e só através da vivência dessa dor, da experiência dessa dor, é que eu vou conseguir me modificar intimamente, que eu vou conseguir dilatar minha consciência, enxergar novos horizontes, buscar um outro estilo de vida, para que a gente possa, de verdade, iniciar essa terceira fase, né? Acho que aqui já é um pontapé aí pra gente ir pra terceira fase. Verdade, né? E tudo aquilo que, porventura, alguém tenha me dito antes e que eu não fui capaz de ouvir, né, que eu não tinha condições de dar ouvidos ou atenção, vai passar a fazer sentido depois que eu viver a experiência de dor. Né? As palestras que eu tenho ouvido, os conselhos, as leituras, as orientações que eu menoscabei, que eu desprezei, na hora que a dor bate à minha porta, aí eu vou ressignificar tudo aquilo dentro de mim e bem aproveitar isso, de modo que isso não se perde, né? Acredito, né? Tudo isso que acaba sendo elementos externos que chegam até nós, eles vão em algum momento ser bem aproveitados, mesmo que para que isso aconteça eu precise bater a cara no muro da lei, como diria o professor Baldi. É uma sementinha que está plantada lá, né? Uma hora vai germinar. Verdade. Eu só gostaria de comentar que é inevitável fazer essas conexões, né? Ouvindo o professor Baldi trazendo todo esse ensinamento maravilhoso, não tem como não ouvir a voz do Mestre Jesus nos orientando para entrar pela porta estreita, né? Mas a gente quer a ladeirinha, né? Mas hoje a gente já consegue entender, né? Eu acho que a gente já desceu umas ladeiras, quebrou a cara já algumas vezes, e agora a gente já consegue ouvir Jesus dizendo: meu filho, escolhe a porta estreita, sobe a ladeira, não é, do sacrifício, do esforço, que é muito melhor, né? É isso aí. Chegamos assim à terceira fase. O seu conteúdo não é mais um trabalho de correção de trajetórias e de correção do erro em condições de choque, mas é de confirmação da posição correta conseguida no final da segunda fase. Não basta receber uma lição, é preciso também absorvê-la. Não basta obter resultados, é preciso também assimilá-los e fixá-los na própria personalidade, transformando-os nas suas qualidades adquiridas. Na terceira fase, cumpre-se o processo da trajetória correta para experimentar-lhe as vantagens e assim confirmar-se na sua verdade. Para ensinar que este é o melhor caminho, é preciso que os sofrimentos passados se acrescentem os bons resultados atuais. Assim, a função da terceira fase é a de confirmar definitivamente um dado campo de experiências, a posição de erro corrigido e de lição aprendida. Trata-se de construir-se conquistando o conhecimento. A dura lição da segunda fase dissuadirá o indivíduo de repetir os erros da primeira, e a lição da terceira lhe fará ver as vantagens do viver segundo a lei. Assim, agora, ele poderá ter uma vida de paz e alegria, na qual fará a experiência da ordem e de suas vantagens, vivendo segundo a lei e não na antilei, como na primeira fase se formou a conexão de ideias entre erro, abuso, alegria, e na segunda a conexão entre erro, abuso, dor. Assim, na terceira fase se forma a conexão entre ordem, dever, alegria. Com isto, o ciclo se fecha em forma de tipo mais inclinado ao sistema, em oposição àquela inicial de tipo inclinado ao antissistema. Assim, gradualmente se progride no caminho da evolução, nas suas zonas mais altas, a moral e espiritual. Passa-se desse modo
da ignorância ao conhecimento, do engano à verdade, da falsa alegria à verdadeira, da desordem do antissistema à ordem do sistema, percorrendo todo o ciclo nos seus 3 momentos: erro, expiação, redenção. Isto em correspondência ao ciclo universal da evolução e da salvação nos seus 3 momentos: antissistema, dor, sistema. Bom, então, após todas essas considerações que não esgotaram o tema, certamente, né, o amigo ouvinte está convidado a se debruçar sobre o capítulo do professor Baldi, mas naqueles pontos que a gente foi capaz de tocar, né, nessa nossa conversa, a gente dá por encerrada a abordagem da segunda fase e vamos falar um pouquinho mais explicitamente sobre a terceira fase, que seria essa fase caracterizada pelo conhecimento ou pelo momento de resolutividade da cura, em que eu passo a viver uma trajetória agora justa, alinhada com a direção estabelecida pela lei de Deus. O que a gente pode desenvolver em torno desse tema, meu amigo Ellison? Então, meu caro, será mesmo que a gente consegue vivenciar esse caminho justo aí? Será que o que a gente vivenciou antes garante que a gente não faça um lançamento errado de novo? Isso é uma pergunta importante, né, que a gente deve levantar aqui para ver se realmente a dor que a gente sentiu anteriormente é suficiente para criar aquela vacina, né? Aquela vacina para que a gente... É aquela criança que toca numa chapa quente, dói a mão, queima a mão, e aí toda vez que ela vê uma chapa quente, ela não vai encostar a mão mais. Será que a gente chegou nesse patamar aí? É uma pergunta que a gente se faz e a gente às vezes vê que ocorre diferente, infelizmente. Às vezes o conhecimento que a gente adquire, baseado em alguns erros que a gente comete, né, e as dores que a gente experiencia, não é suficiente para que a gente faça lançamentos de trajetórias de forma correta. Porque ainda não chegou o momento ainda, né? Porque o ser ainda não aprendeu de forma adequada, né? Não tomou a consciência adequada de que aquilo que ele está fazendo está contrário à lei divina. E aí ele vai entrar em um outro ciclo onde a dor, o erro vai ser maior e consequentemente a dor vai ser maior. E aí quando chegar aonde a desmaterialização desse ser em relação a esse erro que ele está cometendo se torne sensibilizado, né? É como se abrisse uma abertura naquela casca e a dor vem como se fosse uma agulha ali e dá aquele choque naquela pessoa. Aí sim, essa trajetória, esse caminho de redenção aí, é o momento que ele faz o ganho de conhecimento suficiente para que ele não lance mais a trajetória errada. E fazendo essa questão de conhecimento, né, a gente vê que várias pessoas estão em trajetórias bem diferentes, né, em níveis de trajetórias diferentes. E a gente lembra Jesus, né, não julgueis, né, para não ser julgados, porque cada um tem um processo particular. Enfim, né, que a gente possa tomar consciência disso, de que a dor que eu estou vivenciando hoje seja suficiente para que a gente não faça mais trajetórias equivocadas. Maravilha, Ellison. Isso me faz lembrar de novo o professor Baldi em A Grande Síntese, quando ele está discutindo, né, a função da dor. O professor Baldi nos traz o seguinte pensamento em A Grande Síntese: se a dor faz a evolução anula progressivamente a dor. Então o objetivo da dor é fazer com que a gente evolua para que a dor desapareça. Ela tem um papel realmente pedagógico e passageiro. Em outro momento ele diz o seguinte: a anulação da dor é feita corajosamente através da dor. Experienciando o processo, né, e corajosamente, igual você iniciou, né, o Baldi iniciou, abraçando ela, né, colocando ela como criação sua mesmo. Agora eu vou cuidar, vou aproveitar aqui o momento e sugar o máximo possível para evoluir mesmo, para retirar o proveito, né, a transformação necessária para reequilibrar, né? Sim, é verdade. Ele diz ainda o seguinte, ainda em consonância com tudo isso que a gente está falando,
A dor obrigando o espírito a dobrar-se sobre si mesmo, prepara o caminho para as profundas introspecções e penetrações. Desperta e desenvolve suas qualidades de outro modo latentes. Multiplica-lhe todas as potencialidades. Ela força a gente a nos voltarmos para dentro de nós mesmos. Que bonito isso. Obriga o espírito a dobrar-se sobre si mesmo, preparando o caminho para profundas introspecções e penetrações. Quantas e quantas vezes, né, a gente não parou para pensar a respeito de dores que a gente vivencia, né, perguntando por que eu estou sofrendo isso? Qual que é o objetivo disso na minha vida? E é exatamente isso, né? A gente constrói isso. Só que a gente não tem a visão do todo. Muitas das vezes a gente não tem a visão do todo, né? E foi sementes colocadas em vidas ou em situações, né, anteriores que agora a gente está colhendo, né? Exatamente, Ellison. É interessante a gente contextualizar, acho que até para o ouvinte entender melhor o que é essa terceira fase, né? O Baldi ele vai falar assim, aqui no próprio livro, né? O seu conteúdo não é mais um trabalho de correção de trajetórias e de correção do erro em condições de choque, mas é a confirmação da posição correta, conseguida no final da segunda fase. Então eu vejo que essa terceira fase, ela é onde depois de passar pelo erro, depois de passar pela dor e experimentar, como ele coloca, né, nessa segunda fase, todo aquele processo, ele, como você bem falou, Ellison, da mão na chapa, né, ele não vai errar mais, ele vai passar a seguir as trajetórias dele, não mais no sentido anti-lei, mas no sentido lei, né? Então, até aí a gente pode imaginar, uma boa analogia, se não me engano o Baldi faz essa analogia na lei de Deus, a gente num rio, esse rio sendo a lei, a gente remando contra essa corrente, né? Então a gente rema contra, não sai do lugar e ainda culpa Deus pelo cansaço, né? Só que aí, a partir do momento em que a gente olha, tira o rosto debaixo da água e olha e fala, caramba, eu tô aqui o tempo todo nadando contra a corrente, né? E aí agora se vira e passa a nadar de acordo com a corrente, as coisas começam a fluir de uma forma melhor, né? E aí, se a gente conseguir ou puder contextualizar isso num grande ciclo, eu trazendo aqui para a minha visão espírita, eu vejo que essa primeira e a segunda fase, elas são típicas de um mundo de provas e expiações, né? Talvez até a primeira fase do mundo primitivo, né? E onde o ser vai semear só erros, e aí ele vai vir colhendo no mundo de provas e expiações dores e mais dores, e aí é o que a gente vê hoje no nosso mundo, né? Uma soma de dores que a pessoa que não tem esse conhecimento, ela realmente fica até prostrada diante de tanta discórdia que existe, né? Mas aí vem o Baldi, como o Serginho bem colocou, consolar através de todos esses conceitos. E aí essa terceira fase seria talvez o mundo que está aí batendo na nossa porta de regeneração, aonde as pessoas não mais vão trabalhar nesse sentido anti-lei, né? Ainda vai ser um mundo de muito trabalho a fazer, como os próprios espíritos colocam, mas o amor vai estar escrito na testa de todo mundo, né? Na fronte de todos, a fé, né? O conhecimento, vamos dizer assim, mínimo desses lançamentos das trajetórias da vida. E aí ninguém mais, ou a minoria, né? Não vou dizer ninguém mais, mas pelo menos a minoria das pessoas não vão lançar trajetórias no sentido anti-lei mais, né? A massa vai começar a lançar suas trajetórias no sentido lei, e aí a evolução vai fluindo cada vez mais rápido, como o Baldi mostra naquele gráfico de queda e salvação, né? Um dia a gente faz um podcast específico sobre ele, mas ele mostra que quanto mais a gente sobe, mais rápido a gente sobe. Eu vejo bem nesse sentido. Em consoante com tudo que vocês falaram, né, o que me destacou mais nessa parte, quando o Baldi fala, né, da terceira fase, é o seguinte parágrafo, né? Ele diz assim: a vida é um processo de experimentação e através da técnica edificante das provações, olha só, edificante, a gente vai passando pelas dores, como vocês todos
exemplificaram muito bem, né? Mostrando outra visão desse processo que para nós é muito custoso, a gente não gosta de sofrer, né? Mas essas técnicas edificantes, né, das provações tendem a reconstruir o ser, né, reconduzir o ser à consciência e ao conhecimento da lei, né? Então a gente vai, através desse amadurecimento, dessa experimentação e também da fixação de se harmonizar com a lei, voltando a entender e a se conscientizar com essa lei que nós perdemos no processo de contração da consciência, no processo de queda. E aí é inevitável não fazer associação com o Livro dos Espíritos, né? Quando Kardec pergunta aos benfeitores espirituais na questão 621, onde é que está a lei de Deus? E eles respondem, na tua consciência. E aí Kardec em seguida pergunta, e por que foi preciso missionários como Jesus que vieram nos fazer lembrar da lei, né? E aí os benfeitores eles esclarecem, né? Porque o homem a esqueceu, a desprezou, né? Então a gente vê que o balde ele não está em contradição com a doutrina espírita. Infelizmente alguns espíritas, né, com todo o direito que tem consciência, interpretam a doutrina negando esse processo de queda. Mas se a gente observar no fato da nossa vida, nas nossas experiências, né, e tudo que a gente vive na vida prática, e também fizermos uma análise filosófica profunda, a gente vê que tem todo a ver. Estão em total sintonia, né, a doutrina espírita com a doutrina de Ubaldi. Era isso, amigos. Bem, amigos, então aproveitando essas questões que o nosso amigo Sérgio levantou, referente à queda, à contração de consciência, né? Se essas palavras soam estranhas para você, ou se você não conhece muito bem, não sabe exatamente do que ele está falando, fica aqui o nosso convite para que você ouça os episódios da série Ouvidos ao Mistério do Portal Pensar, que enfocam especificamente temáticas que giram em torno da ideia da queda, da teoria da queda do professor Ubaldi, tá? Então, não percam os episódios maravilhosos da série Ouvidos ao Mistério. Com o objetivo de sintetizar, né, tudo isso que a gente viu em termos de ciclo da redenção, eu queria trazer só a leitura na verdade são 2 sonetos do poeta Jesus Gonçalves, e a maneira de síntese de tudo aquilo que a gente viu talvez seja ilustrativo, né? Nós temos a informação de que o poeta Jesus Gonçalves, que viveu no século XX agora, né, como essa figura que tinha hanseníase e trabalhou na cidade de Pirapitingui junto a outros companheiros hansenianos, fundou um grupo espírita, dirigiu um grupo espírita, né, chegou no mundo espiritual numa condição muito feliz após a sua vida como hanseniano. Tem-se notícia que o próprio Jesus revela de que ele foi um líder dos visigodos chamado Alarico. Ele viveu a personalidade de Alarico I e posteriormente um outro rei dos visigodos também, que intitulou-se Alarico II. E ele vai sintetizar sua história de maneira muito bela em 2 pequenos poemas que eu vou ler aqui para que a gente possa, em espírito de síntese, né, recapitular as ideias que o professor Ubaldi tão bem minudenciou para nós nesse capítulo. O poema se chama Ante-Jesus. Primeiro. Ainda vejo, Senhor, de alma oprimida, a Trácia devastada, a ânsia de Atenas, Constantinopla em lágrimas e penas, e Roma flagelada e envilecida. Vejo a conquistadora e horrenda lida, o gozo, o saque e a morte em velhas cenas, e o fausto senhorio que trouxe apenas desilusão e horror à nossa vida. E ouço-te a voz, Jesus, dizendo basta, de um rei fizeste um verme que se arrasta e abriste-me o caminho da aflição. Anos correram como sombras vagas, mas depois de vestir-me em lepra e chagas, achei-te excelso no meu coração. Poema 2.
Hoje, Senhor, não peço o vão tributo das multidões famélicas vencidas, que humilhei no transcurso de outras vidas, semeando miséria, pranto e luto. Das rosas que me deste por feridas, recolhi muita graça e muito fruto. Passageiras vitórias não disputo, nem procuro vanglórias esquecidas. Perdoa-me, Senhor, se agora venho, recordando-te as úlceras no lenho, rogar-te algo das bênçãos que entesouras, e que eu possa, feliz com o dom divino, socorrer os irmãos do meu destino no turbilhão das chagas redentoras. Jesus Gonçalves. Um grande abraço a todos, que Deus nos abençoe e nos encontramos no próximo episódio, pessoal. Até mais.